Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 161, Missão de Exploração, Parte 2. Uma sensação de crise percorreu o corpo de Jason, mas não havia nenhum traço de medo em seu rosto. O que ele exibia era um sorriso largo. Levantando levemente o rifle, Jason puxou o gatilho, e da boca do cano, uma bala disparou direto em direção à cabeça do caminhante que acabará de ser reanimado. Bang! A cabeça do caminhante foi perfurada pela bala. Parte do crânio e sangue escuro respingaram no encosto da cama. Sem demonstrar emoção, Jason se virou. ZZ. Elias, preciso que você me dê uma rota de fuga e chame reforços. No entanto, enquanto esperava por uma resposta, a voz agitada de John Seda soou do outro lado da tenda. Senhor, o senhor precisa ver isso. Ao sair, a primeira coisa que viu foi seu grupo em formação circular. Todos estavam com as armas em punho e expressões nervosas eram visíveis em seus rostos. Quando Jason virou a cabeça para o lado, viu os caminhantes parados à distância, encarando-os com aquele olhar morto. Em pouco tempo, todos os cadáveres do lado de fora do abrigo se ergueram do chão e lentamente cercaram o grupo de Jason. Mas o mais surpreendente foi que nenhum dos caminhantes se movia, como se algo ou alguém os controlasse. Pelo que Jason vira, ele sabia que esses zumbis não estavam agindo com base no mesmo instinto básico que governava os outros zumbis. O que antes parecia um patógeno comum havia se transformado em algo que desafiava toda a lógica. Formação de combate. Assim que as palavras de Jason soaram, todos entraram em ação, cobrindo os ângulos de onde os ataques poderiam vir. Desta vez, Jason estava profundamente perturbado. Não tirem as máscaras. Não sabemos o que está acontecendo com esses caminhantes, mas isso é algo além da nossa compreensão. Mesmo sem saber por que os caminhantes pararam de se mover, eles estavam no meio de uma anomalia desconhecida e precisavam sair dali antes que pudessem entender a situação geral. Rachadura. Num piscar de olhos, a cabeça de um caminhante móvel explodiu em pedaços, agindo como um catalisador que fez com que os demais avançassem repentinamente em direção ao grupo de Jason. Abra fogo. Não foi preciso nenhum lembrete. O resto do grupo imediatamente começou a atirar nos cadáveres. A verdade era que isso estava longe de ser normal. Seus movimentos eram muito mais fortes do que os de qualquer outro caminhante. Bang, bang, bang. Com um rugido ensurdecedor, balas voavam dos canos de vários rifles, zunindo em direção aos caminhantes a uma velocidade impossível de acompanhar a olho nu. Os caminhantes ficaram agitados com o som dos tiros. Alguns começaram a se mover muito mais rápido e, em pouco tempo, estavam avançando em direção ao grupo de Jason no centro do acampamento. Entretanto, não importava o quão rápido esses caminhantes pudessem se mover, havia um limite que eles não podiam ultrapassar, e isso deu ao grupo de Jason a vantagem na eliminação desses mortos-vivos anormais. Por causa de um efeito negativo persistente em seus corpos, os caminhantes se moviam um pouco mais devagar e, como resultado, uma bala atravessou os braços de um caminhante que tentava alcançar um dos homens e perfurou seu crânio. Um grande buraco apareceu de repente na cabeça do caminhante, e o sangue e a massa encefálica dilacerados pela bala fizeram parecer que a criatura havia desenvolvido um novo orifício respiratório. Não houve gritos, e quando o grupo de Jason começou a correr, o único som atrás deles foi o baque abafado de corpos batendo no chão. Fique alerta. Bang, bang, bang. Recarregando. Naquele momento, Jason parecia uma máquina de matar. Seus movimentos eram rápidos e precisos, focados exclusivamente em eliminar aqueles caminhantes anormais e descobrir o que estava por trás de todo aquele caos. Arg! Os caminhantes eram numerosos, alguns emergindo de diferentes direções, mas naquele momento, o grupo de Jason mantinha uma formação impecável. Todos se protegiam enquanto avançavam lentamente por um caminho específico para fora da área. Continue andando nessa direção. O grupo continuou avançando, aproximando-se dos indivíduos infectados que se aproximavam rapidamente de sua localização. Já era possível ouvir os uivos dos caminhantes anormais à distância. Clique! O rifle de Jason estalou. Ele estava sem balas. Ele se moveu rapidamente para trocar o carregador, mas quando estava prestes a levantar o cano novamente, uma figura escura passou correndo por ele. Sentindo o perigo iminente, Jason abaixou o rifle e sacou uma faca. Inclinando-se ligeiramente para o lado, atacou a figura e assim que conseguiu ver bem que tipo de caminhante era, percebeu que parecia completamente diferente. Um mutante. Aqueles poucos segundos de distração foram suficientes para a figura infectada agarrar Jason e jogá-lo para o lado. A força do empurrão fez Jason voar, incapaz de resistir. Aquela coisa definitivamente não era um caminhante comum. Chefe. Ao ver Jason voando, George, que estava mais perto, correu e atirou na figura infectada com uma pistola. Mas, surpreendentemente, ela se moveu rapidamente, desviando das balas disparadas contra sua cabeça. Grito. A criatura, atingida por um objeto desconhecido, soltou um grito agudo e agitou os braços freneticamente, mas o grupo de caminhantes continuou se movendo em sua direção. Bang, bang, bang. Não venha atrás de mim, estou bem. Saia daqui agora. Arg. Em meio ao som abafado da pistola estourando cabeças de zumbis, Jason moveu o corpo, agora segurando uma pistola em uma mão e uma faca na outra. Com agilidade impressionante, ele abateu vários zumbis. Jason não podia se dar ao luxo de se preocupar com mais ninguém naquele momento, sua própria vida estava em jogo. Havia muitos errantes ao seu redor, e uma única mordida poderia significar o fim.
Claro, isso não impediu que os caminhantes anormais tentassem alcançá-lo, mas Jason se movia com incrível flexibilidade, desviando de todos os ataques. Arguem. Logo os caminhantes começaram a se reunir ao redor de sua posição, vindo de todas as direções. De repente, um caminhante saltou do topo de uma tenda militar. Felizmente Jason reagiu rápido, atirou 2 vezes, pisou no cadáver, saltou sobre ele e chegou aos fundos da tenda. Depois de derrotar o último dos caminhantes, Jason sentiu uma presença o observando por trás. Ele se virou para olhar. Então aí está você de novo. Com certeza vou levá-lo ao laboratório para um exame completo. Enquanto dizia isso, Jason tirou o colete à prova de balas e sacou uma faca maior das costas. Vem até mim, fera. Agirigir. Capítulo 162 Missão de Exploração Parte 3. À distância, momentos antes do grupo de Jason perceber que estava cercado por caminhantes, Daryl caminhava ao lado de Glenn e Ferdinand, acompanhado pelo resto da equipe. Então você está dizendo que o monstro que matou todas aquelas pessoas que entraram no acampamento militar nunca foi visto por ninguém, certo? Glenn ficou profundamente intrigado com o que Ferdinand e seu companheiro haviam dito. Mesmo que parecesse loucura pensar que havia monstros mais perigosos que os caminhantes, ele estava apenas satisfazendo sua curiosidade. Não deveríamos estar indo em direção ao acampamento agora. Isso é muito perigoso. Ferdinand não explicou exatamente do que tinha tanto medo, o que só deixou os outros ainda mais curiosos. Bem, seja o que for, a equipe especial lá na frente vai acabar com isso. Todos eles já foram soldados, alguns até ajudam a ensinar outros a atirar. Concentre-se. Podemos conversar depois que isso acabar, disse Maggie, olhando para Glenn. Nesse momento, a voz de Elias surgiu no rádio. ZZ, a equipe precisa de ajuda, eles estão cercados por zumbis. Daryl parou de andar e franziu a testa. Agarrou o rádio no peito e disse. ZZ, como eles acabaram cercados? ZZ, esses zumbis são estranhos, nada como já vimos antes. Não falem, a equipe precisa de reforços. Sem responder, Daryl ergueu o rifle e avançou rapidamente pelas ruas. A expressão de Glenn ficou séria, algo definitivamente estava acontecendo. Ferdinand olhou para o grupo e imaginou o que devia estar acontecendo naquele momento no acampamento militar. Muitas equipes haviam morrido ali sem conseguir fazer nada. Em meio aos sons de tiros e metal batendo, a atividade repentina naturalmente atraiu a atenção de todos os caminhantes próximos, fazendo com que eles se dirigissem na direção de Jason. Pelo som de tiros à distância, o grupo separado de Jason provavelmente ainda lutava contra os caminhantes anormais restantes. Inicialmente a situação era ruim, mas com Elias e Sasha fornecendo apoio de longe, a intensidade diminuiu. Em apenas alguns segundos, Jason entrou em uma luta mortal com um zumbi diferente de tudo que ele já tinha visto ou conhecido. Pelo menos, Jason não se lembrava de ter visto nada parecido antes. Esse zumbi mutante era algo novo, e isso o deixava extremamente inquieto. Bang, bang, bang. Com 2 tiros rápidos, Jason eliminou 2 zumbis que se aproximavam de cada lado, e assim que ele se virou para o zumbi de aparência diferente, ele já estava se aproximando dele. Colidir. Usando força bruta, Jason arremessou o corpo do zumbi para o lado e atirou nele 2 vezes. No entanto, mais 2 zumbis surgiram de um canto, e Jason teve que se virar novamente. Isso tem que ser uma piada. Percebendo que sua pistola estava sem balas, Jason girou e recarregou enquanto chutava outro zumbi que vinha em sua direção. Ele estava de olho no caminhante especial o tempo todo. Sabia que era algo que os cientistas da prisão precisavam saber. Aquilo não deveria estar acontecendo. Bang, bang. Após eliminar os 2 zumbis que o ladeavam, Jason ergueu sua pistola e com 3 tiros rápidos, os liquidou com facilidade. Mas aqueles poucos segundos de distração deram ao zumbi mutante a chance de atacar, e devido à sua péssima postura, Jason caiu no chão. Por sorte, ele ainda estava com a máscara de gás, então o sangue e a saliva que espirraram em seu rosto não atingiram sua pele. Usando a mão esquerda e um cadeado na cintura para impedir que o zumbi o mordesse, ele resistiu ao ataque. Agora ele podia ver a pele e os dentes do zumbi de perto. Sua força, velocidade e movimentos anormais eram algo para o qual Jason não estava preparado. Mas isso não importava agora. Movendo lentamente sua pistola em direção à cabeça do zumbi presa entre suas pernas, Jason não hesitou e puxou o gatilho. Bang! A bala saiu do cano, mas Jason não parou por aí, ele atirou mais 2 vezes antes que a força do caminhante finalmente começasse a diminuir. Depois de matar o estranho caminhante, Jason soltou um suspiro e murmurou. Que coisa nojenta! Como diabos uma coisa dessas pode existir no mundo? Eles não são zumbis. Jazão! Naquele momento um grito de pânico veio à distância, e Glenn correu para ajudar Jason a tirar o cadáver de cima dele. Ao ver o sangue cobrindo a máscara de Jason, Glenn temeu o pior. Daryl, Jason está. Quando Glenn estava prestes a chorar, ele levou uma pancada na cabeça. Ele está vivo. Pare de fazer cena, disse Daryl, chutando o cadáver mutante e inspecionando-o. Ao ouvir isso, a expressão de Jason ficou um pouco estranha, embora a máscara escondesse suas verdadeiras emoções. Removendo a máscara de gás, Jason olhou para o grupo e disse: parece que realmente houve algo estranho aqui. Verifiquem os corpos e certifiquem-se de que eles não se levantem. Então ele olhou para o cadáver. Sua pele era cinza e seus músculos pareciam resistir à decomposição, dando-lhe maior força e velocidade.
Seu sangue era escuro, como se pertencesse a alguma criatura desconhecida. Jason examinou as mãos e examinou o corpo em busca de ferimentos. Embora estivesse dolorido, não havia ferimentos visíveis, apenas dores musculares. Com a ajuda de Daryl, Jason se levantou e eles trocaram um olhar. Este é especial. Um zumbi que parece ter sofrido mutação. Os outros zumbis estavam deitados no chão fingindo ser cadáveres, e quando fomos cercados, eles atacaram. Levantando a pistola, Jason atirou no zumbi mais 2 vezes. Bang, bang, bang. As balas perfuraram a cabeça do caminhante mutante, e seu sangue escuro se misturou à sujeira do chão, manchando tudo. O cadáver nem se mexeu. Estava morto há algum tempo. Prendam os corpos no chão. Fiquem alertas, eles ainda podem estar vivos. Vivo? Todos se viraram para Jason, confusos com o que ele queria dizer. A natureza deles é desconhecida. Não posso lhe dar uma resposta clara. Não tenho ideia do que essas coisas são, disse Jason friamente. Bang! De repente, um tiro ecoou atrás deles, e todos na frente estremeceram instintivamente. Chefe! John e Billy, que haviam se separado de Jason, chegaram com Merle, que liderava o outro grupo. Todos respiraram aliviados ao ver que ninguém estava ferido. Como estão todos? Perguntou Jason diretamente, evitando qualquer palavra desnecessária. Estamos todos bem. O ar não parece ser o problema aqui. Eliminamos todos os caminhantes com o apoio de Merle, o acampamento está limpo agora. Jason assentiu e então disse. Mova os corpos e queime-os. Se possível, quero coletar amostras dessa entidade especial e preservá-las. Nós faremos isso, senhor. Capítulo 163 A Comunidade de Alexandria. Toque toque. O som de passos ecoou por todo o acampamento militar. Depois de mover os cadáveres e colocar alguns em caixas especiais para preservar seus corpos, o grupo de Jason começou a transferir a munição e as armas para sacos maiores para carregar em um caminhão militar. O lugar era enorme. Havia comida militar embalada, armas militares danificadas e vários coletes à prova de balas em boas condições. Os corpos dos soldados foram despojados de seus coletes, botas e qualquer outro equipamento importante que pudesse ser utilizado. Os cadáveres foram examinados. Era preciso descobrir porque alguns corriam enquanto outros permaneciam no chão. Bob também era responsável por realizar os testes necessários para coletar amostras e armazená-las, com a intenção de entregá-las à equipe de pesquisa. 7 UMVs com metralhadoras montadas, 8 metralhadoras pesadas, 5 caminhões militares e milhares de cartuchos foram recuperados neste local, juntamente com armas muito mais poderosas, granadas e outros equipamentos. Mas a descoberta mais importante foi o Museu de Armas Antigas ao lado, que também abrigava um arsenal. As armas eram antigas, como a FG-42, a MG-34 e a STG-44. Merle era tão louco que queria levar um velho canhão de artilharia consigo. Ele insistiu tanto que T-Dog foi persuadido, e junto com Glenn, eles o arrastaram para dentro de um caminhão usando o equipamento necessário. Mas voltando ao ponto principal, havia também 3 tanques no local, que foram movidos por John e George. Havia combustível suficiente para chegar ao destino que Jason havia indicado. Então agora com 4 ônibus, 7 UMVs com metralhadoras, 5 caminhões, um caminhão-tanque de combustível, os 3 tanques mencionados anteriormente e o trailer modificado, Jason havia montado um comboio assustador em um período muito curto de tempo. Depois de conversar com Ferdinand, ele decidiu alegremente se juntar ao grupo de Jason após algumas breves considerações. O grupo de Jason agora contava com 132 pessoas, e à primeira vista, a maioria parecia confiável. Mesmo assim, Jason deixou os UMVs e os tanques nas mãos de pessoas confiáveis que vinha observando desde que chegará ao abrigo de Noah. Após limpar o local, Jason trocou de roupa e notou várias manchas internas de sangue em sua pele, evidências dos golpes violentos que havia recebido. Quando ele saiu do trailer modificado, Daryl estava esperando do lado de fora e perguntou: "Como você está?" Jason olhou para Daryl, balançou a cabeça e respondeu: "Aqueles caminhantes eram rápidos, especialmente o que trouxemos conosco. Mais fortes, mais rápidos e mais flexíveis. Definitivamente algo novo. Precisamos confirmar com todos se isso é raro ou comum nesta parte do país." Daryl assentiu levemente. Ele entendeu as palavras de Jason e disse: seria um problema se aqueles desgraçados conseguissem correr daquele jeito. Precisamos sair deste lugar. Já ficamos aqui tempo demais. A estrada de Fredericksburg, Virgínia, até Alexandria é relativamente longa, e o grande comboio já estava viajando há algum tempo. Mas a cada hora que passava, eles se aproximavam do seu destino. Jason ainda não tinha certeza se a atual Alexandria já havia enviado Aaron para procurar sobreviventes em Washington, D.C., mas o que ele tinha certeza era que os bons dias estavam chegando ao fim, não que Jason se importasse muito mais. Durante a jornada, ele fez várias paradas, encontrou água potável, encheu recipientes de comida e descobriu mais suprimentos. Mesmo assim, sua mente permanecia focada nas variantes de caminhantes que haviam enfrentado. Segundo Edwin, as variantes mais semelhantes às que haviam encontrado eram semelhantes às encontradas na França, mas mesmo essas não se comparavam ao que o grupo de Jason havia enfrentado. Afinal, mesmo que o laboratório com o qual Edwin estava em contato eventualmente encontrasse uma cura, se o vírus sofresse mutação, não haveria nada que pudessem fazer. Durante o breve período em que Jason conseguiu se comunicar com Sam Valdez pelo rádio, ele o instruiu a treinar o grupo de ataque especial e aumentar o número de membros capazes de qualquer situação.
Ele descreveu a situação que enfrentaram com alguns detalhes, e Sam concordou em intensificar o treinamento e fortalecer as defesas. Ao longo da estrada, eles não encontraram nenhum caminhante como aqueles com quem haviam lutado anteriormente, o que levou Jason a acreditar que eles não eram muito comuns. Isso lhe deu alguma paz de espírito, mas ele sabia que precisava se concentrar ainda mais nas mudanças anormais que estavam acontecendo naquele mundo. Se quisesse dominar Atlanta completamente, precisava de mais poder de fogo e encontrar armamento de nível militar em uma grande base militar. Para isso, precisava primeiro chegar a Alexandria e usá-la como um posto avançado fundamental para sua comunidade. Ele precisava de líderes fortes, treinar jovens e construir um exército poderoso, capaz de eliminar tanto caminhantes quanto humanos. Ele não conseguia se enganar sobre o quão limitada a força do seu grupo ainda era. Essa era uma área da qual ele não podia se dar ao luxo de abrir mão. Agora as coisas estavam muito mais complicadas. Havia mutações que nem deveriam existir. Mesmo que existissem, ele precisava estar preparado para que não impactassem significativamente sua comunidade. Muros maiores, armas mais sofisticadas e soldados mais bem treinados. Tudo precisava ser considerado, e Jason não tinha tempo a perder. Sentindo-se sobrecarregado e incapaz de resolver tudo, ele bateu o braço contra o sofá próximo. Caramba! Em troca, ele sentiu uma sensação de formigamento nos músculos já doloridos. Mas a dor acalmou Jason, então ele fechou os olhos e tentou descansar a mente. Pensando em como todos os seus planos precisavam mudar, Jason não pôde deixar de sorrir friamente, tomado pela frustração. Merle, que estava sentado não muito longe dele, deslizou da cadeira e sussurrou para T-Dog. O que está acontecendo? Só uma pergunta. Ele está chapado? Jason, nervoso, de repente ficou ainda mais impaciente. Olhou para George e perguntou. George, a que distância estamos do nosso destino? Chegaremos em 2 horas no máximo. Se tivermos sorte, talvez uma. Depende da estrada, chefe. Depois de ouvir a resposta, Jason assentiu satisfeito e voltou para o sofá para planejar seu próximo passo. A comunidade de Alexandria Esta é uma comunidade tranquila localizada em uma área residencial privada que não era muito usada antes do fim do mundo. Possui um sistema de energia solar, um grande depósito de armas e alimentos e um sistema de filtragem de água. Essas casas eram de alto padrão, e morar ali antigamente significava ter muito dinheiro, mas muitos dos proprietários originais já haviam morrido, e o lugar havia sido tomado principalmente por estranhos. O grande muro que cercava a comunidade, construído por Reg Monroe e outros, servia principalmente para separar a comunidade do mundo exterior. Era também o principal meio de defesa, bloqueando o avanço dos zumbis. Esta comunidade teve sorte, muita sorte, até Rick e seu grupo chegarem. Com habilidades limitadas, eles ainda conseguiram sobreviver. Alguns podem se perguntar, esse grupo nunca enfrentou uma horda de zumbis antes? Isso mesmo. Este refúgio permaneceu calmo e provavelmente continuaria assim por muitos anos. De acordo com a atual líder, Deanna Monroe, como muitos foram evacuados, não havia muitos caminhantes por perto. O terreno era favorável, e muitos outros fatores impediam os caminhantes de chegarem à comunidade. O principal deles era a pedreira. Hoje foi um dia como qualquer outro para Alexandria. Cedo pela manhã, Aaron e Eric arrumaram suas coisas, prontos para partir em uma missão de reconhecimento. Ambos ocupavam cargos importantes na comunidade e seguiam as ordens de Deanna. Em todas as vezes em que saíram, não encontraram sobreviventes. Mesmo quando avistaram indivíduos suspeitos, precisaram de muita observação antes de trazê-los para a comunidade. Até agora, nenhum dos sobreviventes atingiu os padrões. Aaron, Eric, tenham cuidado e observem as estradas com cuidado. Deanna ficou em frente a um trailer, observando o casal enquanto Aaron continuava a fazer as malas, assentindo seriamente. Não era a primeira vez que eles saíam. Eles já estavam se aventurando além dos muros há muito tempo, o que os fazia se sentir um pouco deslocados na comunidade, e todos os olhavam de forma estranha. No início, eles se sentiram desconfortáveis, mas com o tempo esse sentimento desapareceu. Aaron se aproximou e abraçou Deanna, depois deu um passo para trás naturalmente, abraçou Eric e disse seriamente, não se preocupe, sempre fomos cuidadosos. Depois de falar, Aaron e seu parceiro trocaram sorrisos, entraram no trailer branco e a porta externa se abriu lentamente. Espere. As pessoas no portão pararam no meio do caminho e, à distância, viram uma enorme nuvem de fumaça enquanto um comboio se aproximava. Todos os veículos eram grandes, e o comboio era longo, indo direto para o portão. Aaron pulou do trailer e gritou de volta em um tom curto, Eric, vá chamar os outros. Ao dizer isso, ele também sacou a pistola da cintura e assumiu uma postura defensiva em frente ao portão. Ao longe, o som dos freios dos veículos ecoou, e o enorme comboio parou lentamente em frente ao portão. Naquele momento, muitos sobreviventes em Alexandria saíram correndo de suas casas e se dirigiram ao depósito de armas. Os rostos de todos estavam tomados por pânico e confusão. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Enquanto isso, Deanna estava em frente ao portão, observando o comboio com uma expressão séria. Capítulo 164. Meu nome é Jason. No momento em que o povo de Alexandria se apressava para se armar em preparação para a defesa, o comboio do lado de fora do portão principal parou completamente, e vários indivíduos saíram do trailer modificado. O homem que liderava o grupo não carregava nenhuma arma nas mãos enquanto caminhava em direção a ele.
Deanna Monroe caminhou lentamente até o portão da frente, olhou para aquelas figuras desconhecidas e disse em voz alta: "Esta é a nossa comunidade. Quem é você? Peço que se identifique." No entanto, nenhum dos recém-chegados respondeu à sua pergunta ou exigência. Deanna estava prestes a falar novamente quando viu o homem se aproximando pela frente. "Você é Deanna?" Ao ouvir essa pergunta, Deanna ficou surpresa que essas pessoas soubessem seu nome, o que só aumentou sua confusão, mas ela ainda assentiu. "Sim, eu sou Deanna. E quem é você?" O homem deu um sorriso fraco, levou a mão ao bolso do colete e disse: "Escute, não precisa ficar nervoso com a nossa presença. Trouxe uma carta que falava deste lugar." Depois de falar, ele lentamente estendeu a mão, tirou um envelope do bolso e o estendeu para Deanna. "Senhora, a senhora pode ler o conteúdo da carta e entender que não viemos aqui com mais intenções." Deanna pegou a carta pela fresta do portão da frente. Após um momento de hesitação, abriu o envelope. Uma caligrafia nítida e elegante surgiu na página, e quanto mais ela lia, mais sua expressão relaxava. Ao final, um sorriso leve e despreocupado surgiu em seu rosto. Ela olhou para o homem parado em silêncio diante dela e perguntou novamente: "Você é o comandante Jason?" Este homem Jason estava de fato vagando por ali, principalmente porque Alexandria era um lugar muito bem escondido. Ele vinha procurando desde o dia anterior até o anoitecer, mas ainda não conseguia encontrar o assentamento, então ele e seu grupo tiveram que acampar do lado de fora. Inesperadamente, graças a Dério, que descobriu algumas paredes misteriosas, eles finalmente localizaram a comunidade. Até Jason se perguntou se talvez ele e seu povo não devessem estar naquele lugar originalmente. Que outras mudanças estranhas o futuro poderia reservar? "Sim, congressista. Meu nome é Jason Darcy. Conquistei o título de comandante após completar minha missão de proteger as instalações do CDC em Atlanta. O Sr. Gregor Elmont teve a sorte de ser encontrado por nossa equipe, então viemos aqui para avaliar a situação nesta parte do país." Deanna então gesticulou para que as pessoas ansiosas atrás dela baixassem as armas e se adiantou para abrir o portão. Aaron se aproximou dela, hesitando um pouco enquanto segurava seu braço, e os dois se afastaram. "Deanna, o que você está fazendo? Ainda não sabemos nada sobre eles." Deanna sorriu calmamente, ergueu a carta e disse: "Esta é uma carta de um velho conhecido. Poucas pessoas sabiam que este homem era alguém em quem Alexander Davidson confiava. Essas pessoas são confiáveis, elas não nos farão mal, e as informações contidas na carta não podem ser falsificadas. Não há com o que se preocupar." Mas vendo a preocupação no rosto de Aaron, Deanna deu um tapinha em seu ombro e acrescentou: "Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo." Aaron assentiu nervoso. O que mais ele poderia fazer? Por enquanto, tudo o que lhe restava era escolher acreditar e torcer pelo melhor. Assim que Deanna abriu o portão e saiu, o resto dos moradores de Alexandria chegaram ao portão, armados e tensos. "Aaron, o que está acontecendo?" Um homem alto correu com um rifle na mão e imediatamente viu Deanna entrando sozinha no portão. Assustado, ele quase levantou a arma, mas Aaron rapidamente estendeu a mão e disse: "Está tudo bem por enquanto. O grupo não parece hostil. Deixe Deanna falar com eles primeiro." Mais pessoas correram atrás deles. Esses indivíduos não pareciam ter qualquer noção real de perigo. Simplesmente ficaram ali descuidados no portão, sem perceber que se os recém-chegados tivessem intenção de causar dano, uma única rajada de tiros poderia tê-los eliminado. Deanna se aproximou de Jason, ofereceu um sorriso educado e se apresentou. "Olá, deixe-me apresentar-me formalmente. Sou Deanna Monroe e sou eu quem está no comando aqui." Jason sorriu, deu um passo à frente para apertar a mão dela e disse com um sorriso modesto: "Olá, senhora Monroe. Como mencionei antes, sou Jason Darcy. Pode me chamar de Jason. Então me chame de Deanna também. Faz tempo que as pessoas não falam comigo tão formalmente. Então vou te chamar de Deanna de agora em diante." Depois de dizer isso, Jason apontou para as pessoas atrás dele e acrescentou: "Estes são meus companheiros. Alguns de nós vieram de Atlanta, e outros encontramos ao longo do caminho." Ao ouvir novamente que eles tinham vindo de Atlanta, Deanna não pôde deixar de suspirar. "Meu Deus! Não acredito que você chegou até aqui. Que jornada! Haha, felizmente levamos pouco menos de uma semana. Principalmente porque fizemos várias paradas ao longo do caminho. Limpar a estrada daqui até Atlanta não levaria mais do que um dia de viagem. Deixe-me esclarecer, confio em você. Mas só para confirmar, você poderia descrever o homem que escreveu esta carta?" Jason assentiu e descreveu a aparência do homem sem hesitar. Ele teria ficado surpreso se Deanna tivesse confiado nele imediatamente. "Fico feliz em saber que ele está bem. Vamos entrar e conversar direito. Não é seguro ficar lá fora." Antes que Deanna pudesse terminar a frase, ela notou alguns caminhantes emergindo da floresta próxima, cambaleando em direção a eles com os dentes à mostra e as mãos em garras. Ela deu 2 passos nervosos para trás e estava prestes a avisar Jason, mas o viu apenas sinalizar para 2 pessoas atrás dele. Ela viu um homem de cabelos compridos empunhando uma besta de mão e um grande homem negro com um chapéu de lã saindo do grupo. Uma flecha de besta voou direto através da cabeça de um caminhante e então, com um movimento rápido, o homem sacou um facão da cintura, deu 2 passos para frente e abriu o crânio de um caminhante de cima a baixo. O grandalhão era ainda mais simples e brutal. Ele brandia uma enorme barra de metal na mão. Um por um, os errantes caíram no chão em segundos. Os sobreviventes no pátio de Alexandria observaram os 2 lidarem com o pequeno grupo de caminhantes com facilidade.
Todos estavam com expressões atordoadas. Não conseguiam entender como aquelas pessoas faziam aquilo com tanta facilidade. Não tinham medo de serem mordidos? Observando as expressões nos rostos dos alexandrinos, Jason suspirou interiormente. Muitas dessas pessoas não foram feitas para sobreviver neste mundo, elas simplesmente estavam no lugar certo na hora certa. Pode-se dizer que esta comunidade tem sorte. E embora a sorte seja uma forma de força, sua maior falha é a instabilidade. Aqueles que sobrevivem apenas pela sorte geralmente não duram muito. Ao sinal de Deanna, vários veículos finalmente foram autorizados a entrar na comunidade, revelando um pequeno grupo de caminhantes atrás deles, atraídos pelo barulho. Todos os alexandrinos olhavam nervosamente para as figuras que caminhavam em sua direção. Alinharam-se no portão e começaram a atirar nos caminhantes. Após uma breve saraivada, Jason assumiu uma expressão estranha. 2 zumbis haviam sido abatidos após vários tiros, e os outros ainda estavam se aproximando. As pessoas atrás de Jason não conseguiram conter o sorriso. Michonne já havia se virado, balançando a cabeça em descrença cansada. Ao ver isso, Deanna ficou um pouco inquieta e disse: nossa comunidade é formada por pessoas comuns que não promovem a violência. Então não estamos acostumados a manusear armas. Jason assentiu e gritou atrás dele: Elias, Sasha. Entendi. Elias e Sasha caminharam casualmente em direção ao portão, ergueram suas armas e dispararam alguns tiros precisos contra os caminhantes distantes. Logo restava apenas um morto-vivo retardatário. Bang! O último caminhante caiu no local. Todos eles foram atendidos sem problemas. Capítulo 165 As perguntas. Depois de mostrar um vislumbre do que seu povo era capaz, bem na frente de todos os moradores de Alexandria, o grande comboio parou em uma praça espaçosa. Os 2 tanques e um veio equipado com metralhadoras chegaram em segurança ao refúgio. Ainda havia bastante combustível, então mover os veículos não seria um problema por enquanto. Pouco depois, um grupo de mais de 130 pessoas se reuniu na rua desta comunidade silenciosamente. Somente depois que os refugiados locais se aproximaram é que eles notaram o tipo de equipamento que esses estranhos traziam consigo. Como se os tanques não fossem impressionantes o suficiente, havia veículos grandes e modificados. As pessoas usavam coletes à prova de balas, carregavam rifles de assalto e tinham granadas presas ao peito. Sangue brilhante ainda podia ser visto nos pneus dos veículos. Só de olhar para eles, a ideia de uma batalha sangrenta contra os caminhantes me veio à mente. Essas pessoas estavam armadas da cabeça aos pés, e com o brilho de seus rifles e suas expressões frias, alguns deles eram definitivamente soldados experientes. Comparados aos sobreviventes naquele lugar, os moradores da comunidade de Alexandria pareciam retardatários. Não por causa das armas que não eram inferiores às do grupo de Jason, mas por causa de seu comportamento frágil. Em pouco tempo todos saíram dos veículos, e não havia ninguém com o rosto frio e levemente sujo, mas todos seguravam uma arma. Deanna percebeu que havia 2 grupos de pessoas, um grupo menor, mais bem equipado e armado, e um maior, composto principalmente por sobreviventes. Depois de olhar para eles, ela disse: Jason, parece que vocês não se conhecem há muito tempo, certo? Ao ouvir isso, Jason assentiu, apontou para Noah, que estava com um dos grupos, e disse: aquele jovem é Noah. Ele pertencia a uma comunidade pela qual passamos antes. O outro grupo vem de outra comunidade que era originalmente liderada por Ferdinand. Depois de ver os 2 grupos trocando cumprimentos, Jason continuou: encontramos Noah em Atlanta depois de resgatá-lo. Ele disse que queria ir ao abrigo onde sua família estava, então o levamos para lá. Era um bom lugar, não pior que este, mas fomos atacados por um grupo de pessoas más, e Ravi, o líder anterior, foi morto. Com Ferdinand, as coisas foram um pouco diferentes. Nós o encontramos com seu grupo muito perto deste local. Foi lá que conseguimos os tanques e veículos com metralhadoras. O grupo dele decidiu nos seguir depois de saber que estávamos indo para um lugar muito mais seguro. Deanna suspirou ao ouvir uma notícia tão amarga. Assentiu com compaixão e disse: sinto muito pelas perdas. Jason sorriu e disse: você deveria saber que eu gosto de salvar pessoas. Não me importo com números nem nada do tipo, mas percebi que nem todos precisam ser salvos. Eu sei disso muito bem. Jason, Ravi escolheu seguir você, e todas essas pessoas confiaram em você. Você deveria se orgulhar das suas grandes vitórias, você trouxe tantas pessoas com você. Todas elas podem se tornar parte da nossa comunidade. Mas este lugar é diferente de sobreviver lá fora. Aqui todos aprendemos a lidar com o futuro de forma diferente. Espero que você concorde com uma reunião simples. Pedirei ao Aaron que providencie um lugar adequado para essas pessoas. Só espero que cooperem e entendam. Jason esperava por essa parte e respeitava os donos do lugar. Afinal, ele era apenas um estranho agora. Mesmo que outras preocupações inundassem sua mente, ele se concentrou no que importava. Logo, um grupo de pessoas moveu os veículos grandes para uma área isolada, e todos se reuniram em algumas casas abandonadas. Noé e seu grupo ficaram bastante surpresos, então cada um escolheu uma casa. Jason e seu grupo mais próximo, que crescia cada vez mais com os membros mais capazes e leais, foram para o trailer modificado. Ele não precisava de uma casa, mas ainda assim preferiu alugar uma para que o grupo pudesse descansar adequadamente. Depois de se separar do grupo, Jason seguiu Aaron até a sala que Deanna havia preparado.
Embora ele não conseguisse se lembrar exatamente onde o grupo de Rick havia conversado originalmente, a única diferença devia ser na decoração. Deanna sentou-se em uma cadeira no meio da sala e colocou um DVD. Você se importa se eu gravar nossa conversa? Não, não me importo. Deanna assentiu e sentou-se em frente a Jason. Ela olhou para ele e disse, faz muito tempo que não conhecemos gente nova, quanto mais centenas de pessoas de uma vez. Vai ser uma longa conversa. Quando ambos os lados estavam sentados e prontos, Deanna sorriu levemente antes de perguntar. Você pode me dizer o que costumava fazer antes? Você quer que eu diga de novo? Sim. Você deveria saber quem eu era antes de tudo isso começar. Inicialmente eu queria voltar para Ohio, mas nunca imaginei que os militares nos impediriam. Aí a Guarda Nacional nos trouxe para cá. O exército deveria ter vindo depois, mas nunca veio. Encontramos um grande canteiro de obras ali perto, e meu marido, professor de arquitetura, projetou as paredes externas. Nosso filho ajudou muito na construção. Com a ajuda de todos, conseguimos construir este abrigo. Portanto, saibam que os antigos empregos das pessoas são importantes quando se trata de ajudar uma comunidade a crescer. Ao ouvir essas palavras familiares, Jason ficou um pouco surpreso. Sem nem pensar, sua comunidade funcionava de maneira semelhante, mas muito mais sofisticada. Jason sorriu e disse, anos atrás eu era um grande soldado, um dos melhores que o exército poderia ter. Depois de deixar o serviço, descobri sobre o vírus e, surpreendentemente, encontrei 2 cientistas em Atlanta que me ofereceram um emprego como segurança em suas instalações. Deanna ficou claramente surpresa. Lembrando-se das palavras que Jason havia dito antes, ela percebeu que ele não estava mentindo. Incrível. Pensei que você não tivesse mais de 30 anos. Agora mesmo, é difícil adivinhar sua idade. A idade nunca significou muito para mim. Posso dizer que tenho 20 ou 25 anos, talvez até 30. No momento, a idade perdeu o valor. Os dois conversaram por cerca de 20 minutos, e Deanna se surpreendeu com quase cada palavra que saía da boca de Jason. Quando se tratava de conhecimento de sobrevivência, o homem à sua frente parecia saber tudo, mas ainda havia muitos outros com quem conversar, então ela encerrou o assunto logo em seguida. Jason, agora consigo entender um pouco mais sobre as pessoas que te seguiram ao longo do caminho. Você tem uma maneira diferente de viver tudo isso. Posso dizer que você faz o que é necessário, mas não apenas para o seu próprio benefício. Haha, não é grande coisa. Agora que estou aqui, espero que você possa confiar em mim. Claro, você é muito bem-vindo aqui. Inicialmente eu queria encontrar um grupo de pessoas que estivessem lá para nos ajudar, mas nunca encontrei as pessoas certas. Depois disso, Deanna imediatamente começou a conversar com dezenas de sobreviventes. As conversas duraram o dia todo, até a noite, quando ela finalmente conheceu a última pessoa da lista. Michonne, desculpe por fazer você esperar o dia todo. Está tudo bem. Eu estava com meu grupo e não fiquei entediada, respondeu Michonne calmamente. Deanna sorriu e pegou um caderno. Ela olhou para ele e disse lentamente, Michonne, você é a última de hoje, e eu queria ter uma conversa detalhada com você. Primeiro, ouvi do seu companheiro que você se juntou ao grupo original há pouco tempo e agora acompanha Jason em missões. Então, eu gostaria de perguntar, como alguém nova no grupo dele, o que você acha da comunidade deles? Michonne assentiu em silêncio. Antes de vir para cá, Jason não lhe contará muita coisa, apenas pedirá que ela respondesse como bem entendesse. Ela era grata por essa confiança. Posso dizer agora que parece uma família. Lembro-me da primeira vez que os conheci, ele me convidou para fazer parte da comunidade, mas quando chegamos, eles nos examinaram minuciosamente, independentemente de quem éramos antes. Comparado com aqui, há alguma diferença? Não estou mentindo quando digo isso, mas não há comparação real. Diga-me o que você acha do Jason. Falando sobre Jason, Michonne relaxou e não mentiu. Jason é um homem inteligente. Ele não gosta de perder nem de cometer erros. Deanna sorriu e respondeu com um toque de exagero. Sim, eu já sei. Ele mesmo me disse que só tenta se proteger enquanto cuida do seu grupo. Michonne não pôde deixar de sorrir. Sim, ele é exatamente como você descreveu. Está sempre um passo à frente, calculista e decidido. Ele protege o grupo de estranhos e sempre tenta garantir que ninguém se machuque. Deanna fez mais algumas perguntas a Michonne antes de parar. Agora que sabia o que queria saber, ela se despediu. Capítulo 166 Medíocre. O interrogatório especial de Deanna finalmente chegou ao fim depois de mais meio-dia, e a primeira coisa que ela fez ao sair da sala foi se servir de um copo d'água. Nas últimas horas, ela sentiu que sua garganta estava prestes a falhar, mas então foi atraída por um barulho estranho lá fora e foi dar uma olhada. Naquele momento, na rua em frente a várias casas, um grupo de moradores de Alexandria cercou Jason. Quando Deanna saiu da casa, viu seus 2 filhos, Aiden e Spencer, junto com alguns outros confrontando Jason. Já que você quer viver aqui, deve obedecer às regras impostas neste lugar. Armas não são permitidas em nossa comunidade, Alexandria. Suas armas e as do seu povo devem ser entregues e armazenadas juntas. Merle, de pé ao lado de Jason, tinha o braço em volta do pescoço de Aiden naquele momento e disse com certo desagrado. Escute-me, filhinho da mamãe. Não fale assim comigo. Jason levantou a mão para impedir o próximo movimento de Merle. Ele já tinha visto com o canto do olho Deanna saindo da casa do outro lado da rua, mas como ela não disse nada, decidiu ignorá-la.
Olhou para as pessoas à sua frente com um sorriso e disse: a primeira coisa que vocês devem saber é que eu sou o líder de vários abrigos em Atlanta. Vocês têm sorte de eu ser um homem sensato. Vou conversar com Deanna sobre esse assunto. Em segundo lugar, tome isso como uma lição de alguém experiente. Nosso povo não pertence formalmente a Alexandria, viemos com um propósito único. Então você pode considerar nosso relacionamento como de dois países diferentes antes do fim do mundo. Não abrirei mão do meu poder defensivo. Não me entenda mal, eu concordo se você propor algo razoável. Se minhas palavras ainda não o convencerem depois disso, deixaremos este lugar. Jason disse isso com muita educação, mas, desde que as pessoas à sua frente não fossem tolas, elas poderiam entender o significado do que ele acabará de dizer. Ele sabia que aquelas pessoas eram especiais, precisavam de muita experiência para realmente compreender seus pensamentos. Aiden e Spencer ficaram furiosos, mas não conseguiram encontrar uma razão para refutar suas palavras. Sem uma resposta clara, Spencer parecia pronto para lutar com os punhos. Parar. Vendo a situação prestes a sair do controle, Deanna rapidamente pediu aos filhos que parassem. Ela ouvirá muito sobre Jason e entendia o que seu povo havia passado desde o início do apocalipse. Ele era frio com seus inimigos e afetuoso com aqueles que protegia. Deanna se aproximou dos dois filhos, olhou para Jason e se desculpou com os olhos antes de dizer: Jason, espero que você perdoe meus filhos pelo comportamento deles. Desta vez a culpa é minha, não tive tempo de informá-lo sobre isso. Jason acenou rapidamente com as mãos e disse muito educadamente: não precisa. Sei que você não sofreu o suficiente e não compartilhamos o mesmo nível de informação. Aiden olhou para Jason, sentindo-se um tanto arrependido. Ele estava mesmo errado? Virando a cabeça e olhando para seus dois filhos que não corresponderam às suas expectativas, Deanna sussurrou bruscamente: apressem-se e voltem para casa. Deanna estava realmente muito irritada com o comportamento precipitado dos filhos, então não teve escolha a não ser mandá-los embora. Spencer chegou a olhar diretamente para Auron, o que significava que suas palavras não haviam terminado. Depois de se acalmar, Deanna pediu desculpas novamente a Jason. Então, fingiu se lembrar de algo e disse: Jason, você tem um tempinho? Gostaria de falar com você de novo. Claro, mas desta vez você tem que vir comigo até minha casa. Afinal, quero compartilhar o que sei com você. Claro que concordo. Deanna se aproximou do trailer modificado estacionado em um local isolado. Aaron seguiu de perto e também olhou para o trailer. Aquele grande veículo blindado surpreendeu a ambos. Jason os convidou para entrar, onde viram uma pequena sala de cirurgia, camas, poltronas, uma estação de rádio e uma cozinha. Isso os fez sentir que aquelas pessoas estavam agora preparadas para o que quer que acontecesse. Deanna, ao lado de Aaron, caminhou em direção ao centro do motorhome. Ela notou várias pessoas deitadas nos dois quartos estendidos, um de cada lado da traseira do caminhão. Algumas dormiam, outras conversavam. Contando secretamente, ela percebeu que nenhuma daquelas pessoas havia ido descansar em casa. Até mesmo algumas mulheres do grupo estavam ocupadas cozinhando do lado de fora do trailer. Jason, ninguém do seu grupo original vai morar na casa que foi preparada para você? Deanna não conseguiu evitar perguntar em voz alta. Naquele momento, algumas pessoas próximas notaram sua chegada e assentiram. Entre elas, Therese foi mais ativo e tomou a iniciativa de dizer: Jason nos disse que mesmo em um ambiente seguro, não podemos criar o hábito da preguiça. Cada um de nós se acostumou com este lugar, então não há necessidade de se preocupar com o ambiente em que vivemos. Deanna assentiu pensativamente e olhou para Jason com um toque de admiração. Por favor, sentem-se. Este lugar é relativamente simples e não se compara a uma casa, mas atende a todas as necessidades. Jason colocou um copo d'água na frente de Deanna e Aaron e sentou-se em frente a eles. Isso é ótimo. É difícil imaginar que este seja seu ambiente de vida aqui na natureza. Sorrindo, Jason não respondeu, apenas olhou para Deanna. Sabendo que a outra parte queria ir direto ao ponto, Deanna deixou de lado seus pensamentos, sentou-se um pouco ereta e disse seriamente: Jason, posso perguntar qual é o verdadeiro propósito da sua visita a Alexandria? Você e eu, as pessoas neste veículo, sabemos que seu assentamento original deveria ser muito melhor do que este lugar. Por que abrir mão desse conforto e vir até Washington, D.C.? Jason ergueu o copo d'água à sua frente, tomou um gole e disse calmamente: Deanna, vejo que você é uma pessoa inteligente, então não quero mentir para você com razões inexplicáveis. O principal objetivo de vir aqui desta vez é reunir um grupo de sobreviventes e trazê-los de volta à base. O desenvolvimento em Atlanta exige muita mão de obra. Temos suprimentos suficientes e 3 bases seguras, então pretendo passar algum tempo explorando os arredores para ver se há outros sobreviventes por perto. Há algo ainda mais importante, mas ainda não sabemos o suficiente para lhe contar com clareza neste momento. Os sobreviventes na Virgínia não são suficientes para o seu desenvolvimento? Deve haver muitos sobreviventes lá, certo? Jason entendia as dúvidas do outro. Ninguém abandonaria seus afazeres na base e sairia correndo para salvar mais pessoas. Jason não queria dizer diretamente que o principal objetivo da vinda desta vez era trazer pessoas de vários assentamentos próximos e criar uma base forte, então só lhe restava dar uma desculpa. Decidi vir para cá depois que o Sr. Gregor Elmont me contou sobre este lugar. Embora haja muitos sobreviventes perto de Atlanta e da Geórgia, afinal, é nosso território, e é apenas uma questão de tempo até que tomemos conta da cidade inteira. É muito mais fácil reunir sobreviventes, mas aqui é diferente.
Além disso, eu não te contei. Ainda há algo muito importante para fazer e algo que você ainda não sabe. Agora não é hora de se preocupar tanto. Desculpe, você terá que esperar um pouco antes que eu te conte tudo, mas até lá você entenderá o propósito principal da minha vinda aqui. Assentindo, Deanna não teve dúvidas sobre a declaração de Jason. Afinal, se a outra parte tivesse mais intenções, poderia facilmente ter eliminado o povo dela na primeira vez que chegasse a Alexandria. Tudo bem, então vou esperar até que vocês possam me dizer. Na verdade, tenho outro motivo para falar com vocês. Vocês são uma equipe que viajou para fora, então quero ouvir suas opiniões sobre a comunidade de Alexandria. Sei que somos muito afortunados. Conseguimos escapar do caos nos primeiros dias do fim do mundo, mas isso também se tornou uma das nossas fraquezas. Não sabemos nada sobre o mundo exterior agora, então você pode nos dizer o que precisa ser melhorado em nossa comunidade? Depois que ela terminou de falar, ela olhou para Jason com expectativa, esperando que ele dissesse qual era o principal problema daquele lugar. Depois de hesitar por um momento, Jason não falou diretamente, mas cumprimentou Daryl, que estava parado ao lado. Daryl ouvia a conversa em silêncio desde o início. Embora Aaron e Deanna o notassem, achavam que ele não seria o próximo a falar. Mas Daryl não se importou e disse: as defesas da sua comunidade são medíocres, seu poder de combate individual é ainda mais medíocre. Sua maneira de pensar é muito estúpida, o ambiente é desfavorável e a segurança é tão ruim que prefiro não mencionar isso sem mencionar seu modo de vida. Quando Deanna ouviu as avaliações desse homem, ela não entendeu porque a base da qual ela tanto se orgulhava parecia tão inútil aos olhos da outra parte. Jason, isso não é um pouco exagerado? Sentindo-se impotente, Jason acenou com a cabeça para Daryl, que saiu do trailer modificado. Esta é a avaliação que Daryl fez. Ele sobreviveu desde os primeiros dias e aprendeu muito sobre o que é necessário. Não há batedores especiais em sua comunidade, nem lutadores bem treinados, nem sistema de defesa sistemático, nem circulação natural na cadeia alimentar. A segurança que você acredita ter se baseia apenas na ausência de um pequeno número de ataques de errantes. Imagine que um grupo de zumbis apareça e você não tenha como saber com antecedência. Quando descobrir a crise, estará basicamente cercado, sem escapatória. Como vocês vão lidar com a comida durante esse período? Vocês têm suas próprias terras agrícolas e reservas para satisfazer sua comunidade? E se um grupo de sobreviventes planejasse invadir este lugar, como o antigo abrigo de Noé, o que vocês fariam? Não é preciso ser especialista nem viver aqui há muito tempo para notar essas falhas. Essa pessoa vai perceber que você não tem nenhuma medida de segurança. Quer eles tomem este lugar à força durante o dia ou venham à noite, só posso dizer que você não tem capacidade alguma de resistir, certo? Além disso, os caminhantes parecem estar evoluindo, e ninguém aqui sabe disso, certo? Ao ouvir cada uma dessas hipóteses, mesmo que essas coisas não tivessem realmente acontecido, um suor frio brotou gradualmente na testa de Deanna. E quando ela ouviu suas últimas palavras, sentiu que Jason sabia de algo que eles desconheciam. Capítulo 167 Glória à Humanidade. As palavras de Jason deixaram a dupla à sua frente paralisada. Eles não queriam admitir e imediatamente protestaram contra o que tinham acabado de ouvir. Você está mentindo para nós? Aaron se levantou imediatamente, visivelmente chateado. Mas Jason não se mexeu. Em vez disso, olhou para Glenn, que estava ao seu lado. Glenn ativou o computador na frente da dupla e exibiu um vídeo. Imediatamente as imagens da câmera no capacete de Jason foram projetadas para todos verem. A dupla viu os corpos dos soldados caídos no chão, e então assistiu horrorizada enquanto esses mesmos corpos se erguiam novamente. Como isso é possível? Momentos depois, a filmagem mostrou o zumbi especial que Jason havia matado. Era claramente mais rápido, mais forte e mais ágil do que qualquer outro zumbi ao redor. Este vídeo já havia sido analisado por Jason, que havia contatado o Comando Central. Sem dúvida, essa anomalia levantou muitas questões sobre como tal coisa poderia acontecer. Sua intenção não era assustá-los, ele simplesmente queria mostrar que suas informações e decisões tinham mais peso do que as deles. Jason levantou a mão, olhou para o casal suando frio e disse: essa anomalia ainda está sendo analisada, então não quero que mais ninguém saiba sobre ela, só vocês dois. No entanto, Deanna tinha outros pensamentos passando pela cabeça. Afinal, eles viviam em segurança ali havia mais de um ano, e não havia muitos caminhantes ou sobreviventes por perto. Caso contrário, não teriam ficado tanto tempo sem recrutar novos membros. Mas agora, diante da possibilidade de que caminhantes mutantes pudessem aparecer a qualquer momento, ela não sabia o que fazer. Depois de alguns minutos, finalmente disse: Jason, estou começando a perceber muitas coisas agora. Como eu disse antes, nos mantivemos escondidos por muito tempo, e parece que os problemas só aumentaram. Quanto menos contato temos com os outros, mais desconectados nos sentimos do mundo exterior. Então, depois do que acabei de ver, espero que seu grupo possa nos guiar e nos ensinar a sobreviver. A única coisa que posso fazer é manter a comunidade estável, mas vocês estão claramente em um nível totalmente diferente.
Jason, eu sei que você pode nos trazer mudanças reais e ajudar a maioria de nós a sobreviver nesta nova era. Ao ouvir as palavras sinceras de Deanna, Jason sentiu que o vídeo havia mudado a maneira como ela via o mundo. Ela não tinha outra escolha. Jason, aos seus olhos, era tudo o que restava do exército. Este refúgio, Alexandria, realmente precisava mudar, mas quem o impedia era a própria Deanna. Ele sabia que seus objetivos poderiam coincidir com os dela, mas os métodos e etapas necessárias eram muito diferentes para cada um deles naquele momento. Com isso em mente, Jason olhou para Deanna e perguntou: Deanna, fazer mudanças aqui significa uma grande transformação no seu estilo de vida. Você tem certeza de que é isso que quer? Deanna permaneceu em silêncio. Sabia que não compreendia totalmente o peso das próprias palavras, então simplesmente ficou quieta e refletiu. Neste momento, a comunidade de Alexandria é como uma vila isolada no meio de uma guerra. Aquela filmagem abriu meus olhos. Você acha que seria confortável deixar esta cidade se adaptar ao ritmo da guerra? A descrição que Jason fez da comunidade impactou Deanna profundamente. Para ser sincera consigo mesma, as palavras dele a incomodaram. Ao ver a expressão de Deanna, Jason percebeu que o assunto não seria resolvido rapidamente, então ele simplesmente mudou de assunto. Tenho inúmeros planos para realizar no futuro e talvez não fique aqui por muito tempo. Se não quiser acreditar no que digo, pode selecionar um grupo de pessoas da sua comunidade que estejam dispostas a partir com o meu grupo. Há apenas uma condição importante. Essas pessoas devem seguir minhas ordens sem questionar. Deanna baixou o olhar, perdida em pensamentos. Aaron não disse nada e se concentrou em ouvir. De tudo que ouvirá, a ideia de caminhantes evoluídos era o que realmente o preocupava. Quando ele estava prestes a se perguntar se algum dia enfrentaria tal criatura, Deanna se levantou e estendeu a mão para Jason. Ainda preciso de tempo para pensar. Não posso escolher sozinha o que os outros realmente querem, mas obrigada pelas sugestões. Sem problemas. Estarei aqui esperando. Quando Deanna e Aaron saíram do trailer modificado, Daryl entrou com Michonne e eles se sentaram perto de Jason. Michonne foi a primeira a falar. Deanna é uma boa pessoa, mas esta comunidade é formada por pessoas fracas. Tenho quase certeza de que eles sobreviveram por pura sorte. Nada aqui garante a sobrevivência. Mesmo se eu tivesse escolha, preferiria passar alguns dias lá do que viver neste lugar. Era verdade. Nem Jason gostava completamente de algumas pessoas em Alexandria. Na história original, este lugar só se tornou uma comunidade de verdade quando Rick assumiu o controle. Como qualquer grupo aleatório de sobreviventes, havia sua cota de homens violentos e filhos inúteis. Claro, também havia muitas pessoas boas. Elas simplesmente não tinham vivenciado em primeira mão o que realmente significava sobreviver ao fim do mundo. Jason não tinha vindo ali para encontrar um grande número de sobreviventes. Embora ainda houvesse tempo antes da chegada do grupo de Rick, Washington não estava exatamente lotada de sobreviventes. Pensando bem, como seria possível que Aaron não tivesse encontrado mais sobreviventes, já que essa era sua missão desde o início do apocalipse? Ele e outros viajaram dezenas de quilômetros além de Alexandria, e mesmo assim este lugar nunca se tornou uma supercomunidade. Jason se virou, bateu palmas e gritou para as pessoas no veículo: todos, venham aqui. Vamos conversar sobre o que precisamos fazer. Desde o momento em que chegou, ele sabia que precisava resolver as deficiências daquele refúgio o mais rápido possível. Agora precisava de soldados e muito mais recursos, já que o suprimento de alimentos era limitado. Era urgente partir. Ele vinha selecionando secretamente os indivíduos-chave que poderiam ajudá-lo significativamente no futuro, homens e mulheres que, com o desenvolvimento adequado, poderiam lhe trazer muitos benefícios. Agora era a hora de acelerar esse crescimento e se preparar para o que estava por vir. Com isso em mente, depois que todos se reuniram, Jason começou a organizar o próximo conjunto de tarefas. Quantos do grupo original que veio conosco decidiram se juntar ao esquadrão de assalto? Ao perguntar, Jason olhou para as pessoas em quem mais confiava, as responsáveis por aquela tarefa. Em um campo aberto, 75 pessoas se reuniram. Eram jovens, uma mistura de homens, mulheres e adolescentes. Hoje em dia, a altura não importava, nem pequenas limitações físicas. Se um homem não tivesse um braço, seria fornecido um forte o suficiente para matar centenas de caminhantes. Se alguém fosse baixo, seria perfeito para o serviço de reconhecimento. Os instrutores eram John, Billy, Elias e Jason. Eles observavam os recrutas, que seriam treinados com o pouco que tinham disponível. Cada recruta segurava uma pasta militar limpa e um fuzil de assalto padrão, descarregado. Por falta de tempo, eles não iniciaram o treinamento físico ou de tiro. A maioria dessas pessoas havia sobrevivido mais de um ano ao apocalipse. A determinação delas era evidente em seus olhos. Dando um passo à frente, Jason os observou em silêncio. Seus olhos percorreram os novos soldados que se tornariam a base deste refúgio. Sabendo que Deanna não poderia lhe dar uma resposta clara, ele não perdeu tempo e se concentrou no que podia controlar. A cena no campo aberto atraiu muita atenção, e vários moradores do refúgio se aproximaram para observar de perto o que os recém-chegados estavam fazendo. À vontade. O comando alto assustou alguns dos recrutas. Alguns não entenderam o que Jason queria dizer, mas foi aí que Merle entrou em cena, entrando na formação e ajustando a postura daqueles que estavam muito rígidos. Meu nome é Jason, comandante da comunidade SCT. Você deveria saber que nosso grupo opera em outra parte do país, então não tem ideia do quão grande nos tornamos. Jason caminhava com as mãos atrás das costas.
Sua voz era forte e clara, de modo que todos podiam ouvi-lo. Vocês, mais do que ninguém, deveriam saber como é o mundo lá fora. Cada um de vocês perdeu uma parte de si mesmo. Vocês todos sabem o valor de fazer 3 refeições por dia. Vocês sabem como é incrível dormir em paz à noite e como é reconfortante segurar uma arma nas mãos. A comunidade do SCT defenderá o que pensávamos ser impossível. Reconstruiremos o que perdemos e eliminaremos as ameaças que enfrentamos. Somente aqueles que conhecem o desespero de perder tudo lutarão o suficiente para recuperá-lo. Todos vocês devem saber por quem estão lutando, entender a quem estão oferecendo suas vidas. A comunidade SCT defende um propósito: reconstruir a humanidade em uma nova ordem que beneficiará a todos. Todos sentiram o sangue ferver. As palavras poderosas de Jason os comoveram. E até mesmo aqueles que assistiam de longe ficaram em silêncio. Deanna observou Jason e ficou surpresa com a forma como ele treinava as pessoas que o acompanhavam. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que Jason realmente queria. Lutaremos por um novo futuro. Jason ficou diante deles, levantou a mão em uma saudação militar respeitosa e declarou: glória à humanidade e que a sorte esteja sempre do seu lado. Todos estavam observando atentamente e quando as palavras de Jason foram ouvidas, eles retribuíram a saudação e gritaram: glória à humanidade. Capítulo 168. Então era você. Mexam-se já. Quem quiser desistir do treinamento, preparem-se para levar um tiro na cabeça. Merle não perdeu tempo e começou a gritar furiosamente. Seus olhos percorreram as pessoas que até pouco tempo atrás dependiam de sua proteção. Agora cada um deles seria capaz de se proteger, então, a partir daquele momento estavam sob seu comando. Como instrutores, todos se dividiram em grupos para iniciar o treinamento. O programa que Jason criou, e que foi aprovado pelos demais, era muito simples. Um instrutor enfrentaria um soldado usando equipamento de proteção. O exercício consistia em o soldado segurar sua arma, não importando o que acontecesse. O instrutor não carregaria nada além do traje de proteção. Enquanto o instrutor tentava desarmar o soldado, este tinha que se defender usando técnicas especiais e, ao mesmo tempo, subjugar o inimigo. O treinamento terminava quando o soldado largava a arma ou simulava matar o instrutor. Isso garantia o desenvolvimento de diversas habilidades essenciais: experiência, força, persistência, controle, resistência e muito mais. Em um espaço aberto, grandes e macios tapetes foram colocados para que ninguém se machucasse no chão de concreto. Aqueles que não estavam diretamente envolvidos no treinamento ficaram curiosos sobre o que estava sendo ensinado e se aproximaram para assistir. Em um canto, Jason usava uma roupa padrão enquanto observava as 20 pessoas em pé diante dele. Em suas mãos, você segura um fuzil M4 padrão usado pelos melhores soldados do nosso exército. Ele pesa 3,52 quilos e tem um carregador de 30 cartuchos. Ao dizer isso, Jason pegou um M4 e o mostrou ao grupo. Após a demonstração inicial, ele continuou. Ele tem 756 mm de comprimento com a coronha retraída e 838 mm com a coronha estendida. O melhor dessa arma é que você pode anexar quase qualquer tipo de acessório que você possa imaginar, o que a tornou ideal e amplamente usada pelo nosso exército antes do fim do mundo. De tempos em tempos, Jason olhava para a multidão que assistia à sua explicação e, de longe, notou uma figura feminina que lhe chamou a atenção. Como se estivesse se lembrando de algo, ele sorriu levemente e voltou a se concentrar no treinamento. Se eu conseguir pegar sua arma, o treinamento termina. Você pode usar qualquer técnica para impedir que isso aconteça, desde que não solte sua arma. No campo de batalha, seja enfrentando caminhantes ou pessoas, se você largar sua arma, você morre. Alguma pergunta? Jason olhou para todos à sua frente. Assim que o treinamento começasse, as coisas ficariam muito mais simples. Um jovem se adiantou e disse: comandante, o senhor disse que podemos fazer qualquer coisa para impedi-lo de pegar nossas armas. Não haverá consequências? Ao ouvir isso, Jason virou a cabeça em direção à voz e sorriu. Ninguém riu ou zombou dele, afinal, não eram crianças brincando de soldadinhos. Eram sobreviventes tentando sobreviver. Claro, você pode usar qualquer técnica. No entanto, se você largar sua arma, seu próximo treinamento será diferente. Depois de dizer isso e sem esperar que alguém falasse, ele apontou para o centro do tapete e disse: você vai primeiro. Segure sua arma e ande para frente, mirando para frente. Não quero que você olhe para mim. Sim, senhor. Caminhando à frente com o rifle em riste, o jovem mirou à frente e aguardou silenciosamente o ataque do instrutor. Segundos se passaram, aumentando seu nervosismo. Justo quando ele pensou que algo não estava certo, alguém de repente o atacou por trás com tanta força que o derrubou no chão. Naquele momento, Jason usava luvas e um capacete que protegia totalmente sua cabeça. Ele atacou o recruta por trás, derrubando. Ao ver que o soldado não havia deixado cair a arma, Jason sorriu. O jovem, agora imobilizado no chão por Jason, se contorceu e lutou para evitar que sua arma fosse tomada. Ele tentou acertar Jason e mirar seu rifle para completar o teste. No entanto, quando ele pensou que estava indo bem, um braço forte o pressionou com força em volta do pescoço. Enquanto tentava remover o braço com a mão direita, o rifle em sua mão esquerda caiu no chão. O treinamento acabou. Todos assistiram em silêncio. Não sabiam por quanto tempo conseguiriam segurar a arma, o que os deixou imediatamente nervosos. Bom trabalho, soldado. Você sobreviveu 53 segundos. Se tivesse sido uma luta de verdade, você teria morrido na metade desse tempo, com essa péssima habilidade de luta.
O treinamento continuou e após 2 horas chegou ao fim. Todos começaram a limpar a área em silêncio. Após as instruções de Jason, nenhum deles durou mais de 2 minutos. Enquanto Jason enxugava o suor da testa, notou uma adolescente na multidão que estava prestes a se virar. Mas, no momento em que ela fez contato visual com ele, parou. Seu nome é Enid? Jason perguntou depois de caminhar até ela. Você me conhece? Enid ficou um pouco surpresa quando o homem a chamou pelo nome. Ela havia chegado ao assentamento uma semana antes e ficou chocada ao saber que alguém a conhecia. Então era você, não é de se admirar. Jason murmurou e disse, acho que tenho algo que lhe pertence. Venha comigo. Ele não esperou para explicar. Quando estava perto da comunidade de Alexandria, lembrou-se das coisas que encontrara em uma mochila dentro de um prédio atacado pelos lobos. Inesperadamente, descobriram que eram de Enid. Ele não sabia como a família de Enid tinha morrido ou como eles acabaram naquela situação, mas estava genuinamente surpreso que as coisas tivessem acontecido daquela maneira. Dentro do trailer modificado, Jason levou alguns minutos antes de tirar uma mochila contendo os itens que ele havia encontrado naquele prédio. Enid, que estava esperando em silêncio, congelou quando viu a mochila nas mãos de Jason e não conseguiu evitar perguntar. Como? Encontrei-o num prédio perto da Virgínia. Havia algumas coisas interessantes, mas o mais importante era uma foto da sua família. A princípio, não pensei que fosse você, mas você se parece muito com sua mãe. Quando Jason viu Enid começar a chorar, sentiu-se um pouco constrangido e entregou-lhe a mochila antes de se virar e dizer, examine-a com cuidado. Quando estiver pronta podemos conversar. Sem esperar por uma resposta, Jason voltou para o trailer. Estava cansado e precisava desesperadamente de um banho. Fazia tempo que não tomava um de verdade. Obrigado. Enid apertou a mochila com força. Ela não sabia como aquele homem havia conseguido a mochila que ela havia perdido quando sua família morreu, mas não queria esperar. Correu para um lugar tranquilo para examinar o conteúdo. 3 dias depois, comunidade de Alexandria. Jason não deu tempo para seu grupo descansar. Todos treinaram com os soldados em formação, aprimorando lentamente suas habilidades. Embora estivessem cansados e ocupados, ele finalmente lhes deu meio dia de descanso. Enquanto isso, sua mente continuava trabalhando no que precisava ser feito em seguida. O tempo passava rápido, então ele precisava aproveitar ao máximo cada segundo e minuto. Deanna havia convocado todos os membros de Alexandria para reuniões importantes nos últimos dias, mas Jason, focado no treinamento de seu grupo, não havia prestado muita atenção. De manhã, ele liderava o treinamento físico com todos para aumentar a força. Deanna, caminhando ao lado deles, observava o grupo de Jason correndo sem parar. Não pare. Quem parar ou diminuir o ritmo não ganha almoço. Sim, senhor. Depois disso, ele deixou o que estava fazendo e foi encontrar o grupo de Deanna. Ao chegar, enxugou um pouco de suor e os cumprimentou sem muita formalidade. Jason, tomei a liberdade de observá-lo nestes últimos dias enquanto refletia sobre o que você me contou. Não acho que as pessoas aqui consigam se adaptar aos problemas que você mencionou tão rapidamente quanto o seu povo. Mas ainda assim não podemos nos dar ao luxo de ficar sem fazer nada. Então, se me permite, posso lhe pedir uma coisa? O que é? Da próxima vez que você sair, você poderia me dar o trabalho de levar alguns membros de Alexandria? Quero que eles sintam em primeira mão a enorme diferença de experiência entre o seu grupo e o nosso. Jason olhou para as pessoas atrás de Deanna. Ele conhecia todas elas, e era exatamente isso que ele esperava. Em suma, elas se tornariam a principal força de combate da equipe de Rick. Embora Alexandria tivesse muitos problemas, Jason estava confiante de que se cuidasse dessas pessoas, elas se tornariam imparáveis no futuro. Ao ver o silêncio de Jason, Deanna acrescentou rapidamente, essas pessoas são as mais experientes da nossa comunidade. Se você não conseguir convencê-las da sua visão, ninguém nesta comunidade estará disposto a mudar. Após a explicação dela, Jason percebeu que o único que parecia sério era Aaron. Então, ele entendeu que por enquanto, essas pessoas eram apenas novatos que precisavam se adaptar. Sem problemas. Já que você está me dando seus membros mais experientes, deixarei proteção suficiente para que a ausência deles não seja sentida aqui. Claro! Com isso, Deanna se virou e apresentou as pessoas atrás dela. Estes são Tobin, Eric, Kenneth e Rodrigo. Como combinamos, vocês 6 agora vão operar com Jason. Vocês devem seguir ordens e ter cuidado especial com sua segurança. Todos concordaram. Os olhos de Jason percorreram o grupo, ignorando suas expressões, e disse sem rodeios, só há uma coisa que vocês precisam saber. Assim que sairmos de Alexandria, vocês seguirão minhas ordens. Se acham que não conseguem fazer isso, agora é a hora de ir embora. Depois de esperar um pouco e ver que ninguém tinha ido embora, Jason assentiu, e seu tom de voz suavizou um pouco. Já que ninguém foi embora, você agora faz parte do meu grupo. Vamos tomar café da manhã juntos, vamos sair o mais rápido possível. O trailer modificado seguiu pela rodovia sem parar. Desta vez, o alvo de Jason era uma cidade próxima marcada no mapa. Ralph e os outros observavam o processo em silêncio. Eles já haviam explorado as cidades próximas e levado tudo o que podiam daqueles lugares. Foi por isso que eles continuaram indo cada vez mais longe para coletar suprimentos. Mas Ralph e os outros não interferiram nas decisões dos recém-chegados. Na verdade, eles estavam ansiosos para rir mais tarde, quando aquele grupo arrogante percebesse que aquele não era o seu porto seguro. Capítulo 169 Em busca de suprimentos.
Mais de um ano atrás, poucos dias depois de conhecer Tyler, Jason pediu que ele fizesse postagens online sobre conspirações e se juntasse a grupos que acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Esse tipo de pessoa costuma ser especial e está preparada para qualquer situação que possa surgir no futuro. Muitas delas já vivem em abrigos totalmente abastecidos, muito antes de todo o caos começar. Havia um mapa especial com vários pontos e endereços exatos, que Tyler conseguirá obter graças às suas incríveis habilidades com computadores naquela época. Acontece que perto de Alexandria havia um abrigo pertencente a um homem na casa dos 40. Jason acreditava que nem todos haviam escapado do vírus, então muitos dos abrigos preparados por essas pessoas ainda poderiam estar ativos, enquanto outros haviam sido abandonados. Você ficaria surpreso com o que pode ser encontrado em abrigos construídos por pessoas preparadas para qualquer tipo de crise. Não havia apenas comida, mas também remédios e todo tipo de itens que agora são extremamente difíceis de encontrar. O trailer modificado logo chegou a uma cidade onde Jason sabia que havia um abrigo. A área nunca havia sido densamente povoada, tornando-se o lugar perfeito para construir um esconderijo secreto. Jason observou silenciosamente a cidade em ruínas e ordenou que todos procurassem separadamente. A maioria dos caminhantes havia se reunido em um determinado local sobre o qual Jason preferia não pensar. Ainda assim, era exatamente por isso que Alexandria e seu povo podiam explorar o lugar sem preocupações. E pensar que Deanna acreditava que a ausência de caminhantes aqui se devia a uma evacuação bem-sucedida de refugiados desta parte da chamada Terra Prometida. Os mortos-vivos estão por toda parte, e os caminhantes eventualmente se reagrupariam devido à atração da horda. Poderíamos dizer que se os sussurradores conseguiram se adaptar e vagar por Washington DC sem serem perturbados por enquanto. Quando aquelas pessoas incomodas chegassem à sua porta, Jason sabia que a força deles não seria nem de longe suficiente para se comparar a desses grupos insignificantes. Naturalmente, todos entraram em algumas lojas, mas não encontraram nada de útil. Jason não se preocupou. Ele caminhou lentamente pela rua, examinando a área com o olhar. Deve estar perto, Jason murmurou, segurando um pedaço de papel na mão esquerda. Ao lado de um supermercado, uma estrutura chamou sua atenção. Ele caminhou primeiro em direção à entrada da loja, que claramente estava aberta há algum tempo. Lá dentro havia pegadas provavelmente deixadas por muitas pessoas. Seus olhos percorreram as prateleiras vazias antes de se dirigirem diretamente para a porta dos fundos do depósito. Como esperado, a fechadura estava quebrada e restavam apenas algumas estacas de madeira onde antes havia caixas de itens empilhadas. Daryl não perdeu tempo em vigiar as costas de Jason, enquanto Ralph e Aaron o seguiam de perto. Eles haviam recebido ordens para seguir instruções, então não planejavam agir de forma independente. Sua única tarefa era seguir os outros. Suas expressões eram um tanto confusas. O que eles deveriam estar fazendo naquele lugar vazio? Jason não tinha intenção de compartilhar o que sabia. Ele se moveu em silêncio, com os olhos voltados para a folha em sua mão, e caminhou pelo depósito. As muitas tábuas de madeira no chão pareciam tão comuns que a maioria não teria pensado duas vezes nelas. Mas depois de alguns minutos, os olhos de Aidon se fixaram em uma tábua específica atrás de um suporte de ferramentas. Ele estendeu a mão e começou a mover as tábuas do piso, que pareciam fixas no lugar. É isso aí. Me dá uma mão. Sem dizer uma palavra, Aaron deu um passo à frente e agarrou a ponta de uma tábua de madeira. Jason então olhou para os outros que ainda não haviam se movido. Daryl, por outro lado, não ficou tão quieto. Com claro desdém, ele disse: "O que houve? Você nem se dá o trabalho de levantar a mão?" Ralph e os outros trocaram olhares e, por fim, Eric se juntou a Aaron para ajudar, enquanto Tobin e Ralph se aproximavam, um deles comentando sarcasticamente: "Já passamos por este lugar 100 vezes, não há mais nada para levar." Assim que terminou de falar, Jason puxou a tábua com a ajuda dos outros, revelando uma escotilha de metal preta sob o chão, interrompendo suas palavras. "Um porão. TCH." Daryl olhou para as pessoas ao seu redor com desprezo e então se abaixou para ajudar Jason a abrir a escotilha de ferro. Rangido. Baque. Quando a escotilha se abriu, poeira caiu abaixo. Naquele momento, um grupo de pessoas entrou pela porta do depósito. "Jason, não encontramos nada", Glenn disse no momento em que entrou. Antes que pudesse terminar de falar, viu o porão que acabará de ser descoberto. Seu rosto se iluminou de alegria e ele correu até lá, tirando uma lanterna do bolso. Jason e Daryl também pegaram suas lanternas e os três iluminaram o espaço escuro abaixo, apontando para uma escada que descia. Jason pulou sem muita hesitação. Com a arma em punho e a lanterna na mão, Jason caminhou por um corredor. Uma porta não muito longe lhe confirmou que não havia sobreviventes ali. Quando ele abriu, Glenn, Daryl e alguns outros já o haviam seguido e conseguiam distinguir vagamente caixas nas prateleiras internas. Muitas caixas. Jason fez sinal para Daryl ficar de guarda. Em seguida, guardou a arma no coldre e sacou um machado de tamanho médio para se movimentar pelo espaço apertado, adentrando ainda mais o cômodo. Maggie, que havia seguido Glenn, entrou com os outros. O porão não era pequeno. As paredes ao redor eram forradas de prateleiras, capazes de acomodar várias pessoas ao mesmo tempo. Jason avaliou rapidamente a situação e não encontrou nenhum cadáver enquanto se movia pela área. Alguns respiraram aliviados. Um único errante não é assustador, mas em um lugar escuro como este, nunca se sabe quando o inimigo pode surgir de um canto e morder sua perna.
Se tiver sorte, você pode amputar o membro infectado a tempo. Jason levantou a lanterna e examinou as prateleiras ao redor, não encontrando nada além de caixas de comida enlatada. Glenn ficou boquiaberto. Ele riu e abraçou Daryl, chegando a lhe dar um beijo na bochecha, mas Daryl rapidamente o empurrou para o lado. Jason entregou uma lata a Glenn e disse calmamente: quando eu estava me preparando para o que estava por vir, juntei-me a vários grupos, e por meio de métodos nada legais, encontrei alguns abrigos como este, construídos por pessoas que acreditavam que o mundo estava prestes a acabar. Aaron e Tobin, que tinham acabado de entrar no porão, ficaram atônitos com o que viram. Durante todo esse tempo, não encontraram nenhuma fração da comida que havia ali. O conhecimento de Jason era absolutamente assustador. Naquele momento, sem perceber, eles começaram a depositar alguma confiança em Jason. Ralph e os outros trocaram olhares inquietos. Lá fora, o resto do grupo não conseguiu conter a curiosidade e o seguiu. Ralph, em particular, sentiu-se profundamente envergonhado, com vontade de se desculpar. Logo, um caminhão e o trailer modificado foram colocados em frente ao prédio, e todos começaram a carregar os suprimentos. Jason, sentindo-se desconfortável naquele espaço apertado, saiu para observar melhor os arredores. Ralph se aproximou dele com um olhar complicado, empurrado para frente pelo resto do grupo. Seu objetivo era se desculpar. Ralph cerrou os dentes, afastou quaisquer pensamentos desnecessários e se aproximou de Jason. Jason, me desculpe pelo que eu disse antes. A culpa foi minha, eu não deveria ter falado fora de hora. Nesse momento, Daryl passou carregando uma caixa de comida enlatada, entre outras coisas. Ele zombou do pedido de desculpas e estava prestes a fazer um comentário sarcástico quando Jason levantou a mão. Não se preocupe, cara. O que importa agora é carregar essas caixas de comida e voltar o mais rápido possível. Jason olhou para Ralph, demonstrando que não levará as palavras anteriores para o lado pessoal. Os sobreviventes de Alexandria trocaram olhares silenciosos e sorriram. Ao ver isso, Daryl bufou levemente irritado, e enquanto caminhava em direção à porta do trailer, a voz de Therese o chamou atrás dele. Ele é um grande homem. Daryl assentiu silenciosamente, finalmente ficando em silêncio enquanto continuava movendo os suprimentos. Muitos ao redor testemunharam a cena. Pode-se dizer que Jason não fez muita coisa, mas em pouco tempo conseguiu ganhar um pouco mais de confiança de todos. Naquele momento, Jason não teve tempo para pensar nessas coisas. Seus olhos percorreram o comboio e, com base em experiências anteriores, esperava que pelo menos dezenas, se não centenas, de errantes fossem atraídos pelo movimento. Mas mesmo com todo o barulho, o carregamento levaria tempo. Olhando para as ruas vazias de ambos os lados, Jason franziu a testa. Alexandria teria mesmo sido apenas sorte, ou teria sido outra coisa, outra pessoa? Capítulo 170 Uma batalha sangrenta. À medida que a comoção no porão diminuía, o ritmo do grupo também diminuía. Afinal, subir de baixo é exaustivo. Hoje em dia, a menos que você viaje com uma multidão, gastar toda a sua energia é um erro. Você precisa estar pronto para qualquer coisa, a qualquer momento. Os olhos de Jason continuaram varrendo as laterais da rua, mas o perigo que ele esperava nunca apareceu. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Ele sabia que sua mente tendia a tirar conclusões precipitadas, então nunca expressava suas preocupações até ter certeza. Depois de um tempo, porém, um caminhante saiu cambaleando de um beco, seguido por muitos outros. Assobiar. Jason assobiou para avisar as pessoas que carregavam as caixas. Quando se viraram e viram os caminhantes, largaram as caixas e sacaram as facas e facões dos cintos. Daryl balançou a besta para baixo, mirou e atirou. A flecha atravessou a órbita ocular do caminhante, e seu cérebro espirrou para fora enquanto o cadáver tombava. Em instantes, o primeiro caminhante caiu, mas o som atraiu os demais em direção à equipe de Jason. Com a horda se aproximando, era impossível continuar carregando suprimentos. Jason afrouxou o machado médio em sua cintura e caminhou calmamente em direção a um caminhante que se aproximava. Aaron e os outros observavam incrédulos, porque essas pessoas insistiam em matar os caminhantes com lâminas. Armas não seriam mais fáceis? No entanto, os guerreiros já estavam se afastando, e tudo o que podiam fazer era segui-los. Jason atacou primeiro. Seu machado se tornou turvo e cravou-se nos crânios à sua frente, e o resto do grupo rapidamente encontrou seus próprios alvos. Maggie e Michonne empunhavam facas cada uma, cortando com precisão os errantes próximos. Em pouco tempo, 3 cadáveres jaziam a seus pés. A equipe de Aaron atacou desajeitadamente alguns caminhantes, mas logo ficou mais confiante. O contato próximo os ensinou que os mortos-vivos não eram nada mais do que carne morta entre os vivos. Lâminas brilhavam, e o número de caminhantes continuava diminuindo. Ralph lutava arduamente, com a adrenalina à flor da pele. Nenhum dos monstros que todos temiam resistiu a mais do que um único golpe, e ele continuou avançando sem perceber. Em alta velocidade, Ralph avançou na linha de chegada. Glenn, ao lado, viu que ele havia saído da posição e tentou puxá-lo de volta. Naquele momento, um errante que se dirigia a Glenn encontrou Ralph primeiro, virou a cabeça em decomposição e investiu. Sua boca fedorenta se abriu, ávida por saborear carne viva. Ralph, ainda tomado pela emoção, viu a escuridão subitamente tomar conta de sua visão. Virou-se e o caminhante estava sobre ele. O terror o paralisou por um instante enquanto a criatura o jogava no chão. Sua mente ficou em branco, pairando à beira da morte. Lá do fundo, um instinto de sobrevivência bruto surgiu e ele empurrou o zumbi para longe. Bang! Tou!
Um tiro soou, seguido pelo som doentio de carne perfurada. Um buraco de bala apareceu no crânio do caminhante, e uma seta de besta perfurou o outro lado. Ralph empurrou o cadáver para o lado e se levantou com dificuldade. Avistou Jason guardando a arma no coldre e retornando à luta, e Daryl calmamente recarregando sua besta. O contato com a morte fez o coração de Ralph disparar. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e a faca quase escorregou de sua mão. Glenn, vendo que Ralph estava seguro, ajudou-o a se levantar e disse: mantenha-se em formação quando estivermos lidando com caminhantes. Não saia sozinho. Ralph assentiu, ainda abalado. Queria continuar lutando, mas suas mãos tremiam tanto que ele se agachou, agarrando o pulso, e não conseguiu evitar olhar para Jason. Jason, por sua vez, ignorava completamente a formação. Ele corria sozinho, movendo-se com precisão fluida. Não importava quantos caminhantes se aproximassem, todos caíam sob seu machado. Na outra mão, ele ocasionalmente disparava sua pistola para derrubar qualquer um que se aproximasse demais. Depois de cerca de 10 minutos, a pequena horda, com centenas de pessoas, foi finalmente exterminada. Jason olhou ao redor e sorriu ao ver todos ainda de pé. Daryl caminhou até Ralph e o lembrou: tenha mais cuidado da próxima vez. Ajude-me a recolher meus parafusos. Ralph assentiu e começou a recuperar as flechas dos crânios dos caminhantes. Ele havia se empolgado tanto que se esquecera da própria segurança. Depois de se desculpar, ele agradeceu novamente a Jason e Daryl, grato pelas ações instantâneas que eles fizeram por terem salvado sua vida. Acostume-se, disse Daryl. Cedo ou tarde, todos nós corremos perigo, e alguém no grupo faz de tudo para nos salvar. Chega de papo, acrescentou Jason. Vamos levar os suprimentos. Quer enfrentar outra horda? Vamos terminar, rápido. Ralph e os outros gritaram em uníssono. Só então perceberam que aos poucos começaram a ver aquele bando desorganizado como um verdadeiro time. Todos correram de volta para as caixas e em 5 minutos, os suprimentos restantes foram carregados nos veículos. Logo depois, o comboio partiu e retornou ao santuário. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.